Namastê, aleluia, salve Deus, saravá, que o nosso estudo seja maravilhoso, né? Que a gente esteja assim sintonizadésimo com tudo de bom que a gente vai refletir hoje, né? Então, Deus nos abençoe. Vamos lá. Eu quero tomar um pouquinho de tempo de vocês para mexer num assunto que eu achei que a gente não teve tempo suficiente para discutir a semana passada e que eu acabei, assim, passando muito. A gente conversou muito rapidamente. A gente teve 10 minutos para um assunto que é de extrema relevância para a compreensão do Espiritismo hoje. Tá? Eu até fiz aqui uma lista de livros que eu não tenho nem como pedir para vocês lerem todos, né? Mas eu acho que a gente precisaria pegar pelo menos uma resenha, sabe, ver alguma coisa a respeito, porque são livros que vão mudar a nossa compreensão. Até perguntaram aqui quais os nomes, e foi muito rapidinho na semana passada. Eu vou passar aqui agora para vocês, assim, um por um, rapidamente, só para a gente é, entender um pouquinho essas questões, né? Eu recomendo muito e com muita força, tá? Que vocês tomem conhecimento. O primeiro livro que eu vou anotar, vou dizer O Roubo da História. Como os europeus se apropriaram de toda a tecnologia, de toda a sabedoria do Oriente, tá? Colocando-se como superiores em seguida e fazendo com que houvesse uma total, um entendimento totalmente equivocado a respeito das relações entre os diferentes povos, tá? Ficou parecendo que eles eram os inventores de tudo. Quando tinha muita invenção da China, quando a primeira universidade foi fundada mesmo, foi na África, não foi na Europa, tá? Quando muito da sabedoria foi produzida no Oriente Médio ou na África, e a Europa, de certo modo, ao longo como ela foi a sociedade de tradição escrita mais bem estruturada na história moderna, na Idade Moderna, eles conseguiram impor o próprio padrão de narrativa e fazer parecendo que todo o restante do planeta não tinha maior relevância. Tá? Então, esse livro é muito importante, a gente precisa conhecer o que ele trata. Outro, ah, eu vou colocar para vocês depois no grupo com o nome de cada autor, tá? Para que vocês não precisem correr atrás disso, tá? O outro livro que eu acho que é muito importante, talvez não dê para ler a coleção inteira da ONU, eu não li, tá? Mas é muito importante que a gente leia um pouco sobre a história da África, sobretudo no período que vai do século X, XI, XII até o século XV e XVI, tá? Porque foi um período que a África era um continente grandioso, rico, com muito exuberante, e antes do processo de escravidão. A partir do momento em que a igreja validou que as pessoas da África fossem capturadas e vendidas como mão de obra para trabalho escravo nos outros continentes, aí a situação na África complicou muito, e esse processo durou 400 anos, em que a África foi fortemente dominada e subjugada pelo povo europeu, e aí gerou no quadro de pobreza que a gente conhece hoje. Mas isso não existia antes. Então é muito importante conhecer a história da África. O outro livro que eu acho muito importante que vocês tomem contato com ele, pelo menos uma resenha, é O Brasil Antes de Cabral. 1499, O Brasil Antes de Cabral. Esse é um livro de um autor brasileiro. Ele fez uma pesquisa muito rica e ele mostra como que existiam grandes cidades aqui na região da América do Sul, grandes sociedades estabelecidas, povos com uma tradição muito bem estruturada de cultivo da terra, de manejo do ambiente animal, tá? Para garantir a existência de animais, de frutos, de alimentos disponíveis para suas sociedades. Então, é muito interessante o 1499, o Brasil Antes de Cabral, e ele muda também a nossa compreensão a respeito dessa história.
porque ele vai mostrar que existia uma sociedade muito pujante na América do Sul antes da chegada dos invasores portugueses. E ele, inclusive, vai mostrar como que se deu esse processo de invasão e por quê. Aí tem um outro professor que é muito importante também, o professor Victor, eu não tenho o nome dele aqui, mas acho até que eu vou indicar para vocês os vídeos dele, que ele vai mostrar como que se deu o processo de extermínio dos povos indígenas, que a gente acha que foi só processo de violência, mas não foi só violência. Foi, inclusive guerra biológica, né? Os portugueses davam de presente para os indígenas roupas contaminadas com as mais variadas doenças, para que essas doenças se espalhassem nas sociedades indígenas e morressem em grande quantidade. Então, é um livro que é muito importante a gente conhecer para a gente reformular nosso entendimento sobretudo, do que eram os selvagens, do que eram os povos civilizados, conforme a gente vê na literatura kardeciana. O outro livro que eu recomendo fortemente é o livro O Despertar de Tudo, dos dois Davids, David Wengrow e David Graeber, que esse é um livro muito grande. Ler não é fácil, porque ele é muito extenso, mas pelo menos uma resenha, algumas coisas é possível ver sim. Quem gostar, a Lúcia Gatto já leu ele inteiro, né? Vale a pena ser. Inadvertidamente, comprei depois do nosso encontro sexta-feira passada. Que bom, Pretendo ler nas minhas férias agora. que bom, Que vale a pena, porque ele resgata, ele pega toda a história dos povos que viviam na região onde hoje a gente chama de América do Norte, né? Então, ele estuda aqueles povos e mostra como havia cidades maiores do que Lisboa, maiores do que Londres, no século XVI. E esses povos também foram dizimados pela invasão inglesa. E o Despertar de Tudo, ele vai se propor a contar uma nova história da humanidade, porque ele vai vasculhar toda a literatura europeia ali da época e vai descobrir, inclusive, que pode ser que a democracia que serviu de inspiração para os autores europeus não tenha sido a democracia ateniense como a gente pensa, tá? Não tenha origem na Grécia, como a gente pensa, porque uma das referências muito fortes são as sociedades iroquesas que viviam ali na região entre a divisa dos Estados Unidos e do Canadá, do que hoje são os Estados Unidos e o Canadá, tá? Então, os povos iroqueses tinham uma estrutura de organização social muito bem montada, uma democracia muito bem estruturada. Eu recomendo bastante um filme que, embora não seja. Alguém está com o microfone aberto aí, está dando eco aqui, gente. Por favor, confiram seus microfones. Então, um filme que eu recomendo também é um filme antigo, Dança com Lobos, né? Dança com Lobos mostra como havia ali uma estrutura social muito interessante, com valores muito bem definidos, tá? Embora eles ainda trabalhem na ideia do selvagem primitivo, mas eles mostram que existia organização, que existia decisão colegiada, né? Então, é muito interessante o livro Despertar de Tudo, que ele vai mudar a nossa cabeça a respeito da história. Os outros dois últimos livros, eu quero citar o Bem Viver, do Alberto Acosta, um economista equatoriano, que faz uma análise da nossa sociedade, como ela está estruturada hoje, sobretudo do ponto de vista de nós estarmos caminhando para um desastre ambiental de largas proporções. E ele diz assim, olha, que a saída que nos resta nesse momento é invertermos o processo que a gente começou lá no século XVIII, final do século XVII para o XVIII, né? Que é a sociedade organizada em função do processo de industrialização e não em função do ser humano. Então, ele vai chamar a atenção para os modos de organização social das sociedades da América Central, tá? Pegando ali os povos do México e a região dele, né? Então, ele vai pegar a região do México até ali, Colômbia, Venezuela, Peru, e vai mostrar como que esses povos têm uma organização social muito mais amigável com o ambiente, com o meio ambiente, com a natureza, como que eles têm uma organização social que é mais coletivizada, que é muito mais fundamentada em solidariedade, ajuda mútua, compromisso recíproco, do que em competição, na ganância de ter, de possuir, de acumular, Kardec vai chamar isso de egoísmo,
A palavra capitalismo tinha sido recentemente inventada na época de Kardec. Kardec não faz uso dela. E o último livro que eu recomendo é Uma Breve História do Espírito. Uma Breve História do Espírito é de um colega nosso, espírita, o Alexandre Cardia Machado, e esse livro é extraordinário porque ele vai propor uma teoria alternativa à teoria da raça adâmica que o meio científico já refutou por completo. Então, é interessante que o livro dele já tem algum tempo, eu não conhecia, e ele se preocupou com isso. Ele viu que essa teoria não fazia mais sentido e tentou oferecer uma alternativa, fez uma pesquisa arqueológica muito boa, muito bem fundamentada, e propõe um novo entendimento para essa história evolutiva espiritual da humanidade, que ele chamou de Uma Breve História do Espírito. Ele vai apresentar a tese de que se existem seres humanos diferenciados, né, que poderia chamar de inferiores ou de alguma coisa parecida, seriam as espécies humanas anteriores ao Homo sapiens sapiens. Porque entre as espécies Homo sapiens sapiens não há nada que difira um ser humano de outro que possa justificar acreditar que algum seja espiritualmente ou moralmente superior a quem quer que seja, tá? Então, esse livro também eu recomendo. Eu vou encaminhar para vocês detalhadamente o nome do autor direitinho e do que eles tratam para que vocês possam, pelo menos, pensar no assunto e, se for possível, se informar, se inteirar um pouquinho, tá? Porque é muito importante a gente entender que não tem problema a gente mudar mesmo as conclusões a que Kardec chegou. Até porque ele mudou. Eu me lembro, não sei como é que foi a discussão no nosso grupo, eu até anotei aqui, mas não anotei quem foi que comentou alguma coisa, no sentido assim de a obra de Kardec estar intacta até hoje, né? Essa ideia de que a obra de Kardec está intacta até hoje é uma ideia, assim, vamos dizer, conformista. É uma ideia de quem, vamos dizer assim, a gente prefere não olhar para o problema do que encarar o fato de que muita coisa mudou. E não há problema em ter mudado, porque o próprio Kardec mudou quando vivo. Eu já comentei com vocês as mudanças que aconteceram da primeira para a segunda edição, que ele chamou de definitiva, e que não foi definitiva, porque depois vieram outras alterações pequenas, ele foi fazendo. Na 17ª edição, ele ainda alterou pequenas coisas. Mas o mais interessante não é isso, é que, ao escrever a Gênese, ele muda o próprio conceito de possessão que ele tinha colocado no Livro dos Espíritos e que a gente leu na semana passada. A gente estudou possessão ali na semana passada. Aquele conceito que Kardec apresenta de possessão, lá em A Gênese ele já reformula inteiramente, porque a experiência dele com mediunidade na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e com os relatos que foram chegando para ele, mostraram, aliás, essa experiência mostrou, né, que não era da maneira como ele havia pensado quando ele escreveu o Livro dos Espíritos. Então, ele vai dizer na Gênesis que na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono. Lá no Livro dos Espíritos, a gente vai ver que ele não admite a possibilidade dessa substituição. Ele acha que a influência, a subjugação é toda mental. Em A Gênese, ele já admite que o espírito subjuga, inclusive corporalmente, a pessoa que entra nesse processo. Então, Kardec mudava com muita tranquilidade assim o entendimento dele a respeito dos assuntos. Por isso, a gente não precisa ter receio de mudar também. Tá? E olha que ele mudou em apenas 8 anos, né? O intervalo de 7 anos, na verdade. Ele escreveu a Gênese em 1867, publicou no início de 1868. Então, entre a segunda edição do Livro dos Espíritos, de 1860, e a escrita da Gênese em 1867, ele já mudou o conceito de possessão. Né? Então, assim, e já estava revendo a teoria da geração espontânea. Então, para Kardec, isso não era problema. Né? Eu espero que ele não seja problema para nenhum de nós e para ninguém que esteja conosco nos grupos de estudo de que a gente vai participar. Né? Ok, deixa eu admitir meus amigos aqui, tem mais alguém aqui esperando, o Valdir também entrou agora. Né? Então, pessoal, esse ponto, tá? Eu queria começar por isso aí, só para a gente alinhar
porque o nosso próximo encontro é o último desse semestre e depois nós vamos entrar em leis morais. Eu queria que essas coisas não deixassem pendência para a gente, tá? Porque depois nós vamos ter um outro desafio, que é o estudo das leis morais, tá bom? Eu vou abrir para a Lúcia, parece que ela tem alguma questão aí, e aí em seguida eu vou ter uma proposta de continuidade numa outra direção. Lúcia, com a palavra. Então, só uma questão mesmo, que eu reparei que algumas coisas no Livro dos Espíritos, quando vai na Gênesis, são coisas que mudam. Aí eu falei, nossa, é impressionante, conceitos mesmo. Ontem mesmo eu estava num estudo, no capítulo 7 falando dos idiotas, né, qual a explicação, né, da pessoa com deficiência mental, né, que nasce e tal. E aí, na Gênesis já fala uma coisa diferente do que estava lá no Livro dos Espíritos. Eu, por acaso, estava lendo, né, da Gênesis. E aí eu só queria pontuar desse Despertar de Tudo. Eu tinha acabado de ler o Sapiens, do Yuval Harari, né? E aí eu comecei a fazer o estudo do Livro dos Espíritos. E aí, por acaso, veio a resenha desse livro, Despertar de Tudo. Aí eu fiquei encantada, eu falei, eu preciso ler, que ele contrapõe totalmente ao Sapiens, né? E aí eu falei assim, caramba, agora esse livro explica o Livro dos Espíritos, porque ele coloca que nós viemos aqui, todos viemos com no mesmo nível, ninguém veio com nível maior, e que a evolução de cada um, o progresso de cada um, vai do seu entendimento, mas todos nós chegamos, então, porque era uma coisa que contradizia o fato de você ter humanos em cada parte do planeta com níveis diferentes de entendimento, vamos dizer assim, né? Que era isso que eu pensava, que o próprio Sapiens também coloca isso. E aí eu falei assim, esse livro ele explica, ele confirma, ratifica, entendeu? O Livro dos Espíritos, quando uma das primeiras perguntas que sempre, qual a diferença entre um povo e o outro? Aí ele falava o clima. Uhum. Tem uma pergunta, não sei qual é, uma das primeiras perguntas, que eu lembro que aquilo é só o que diferencia um do outro, clima, E a né? Que cada. antropologia vai acrescentar também a cultura, né? Hoje a antropologia vai dizer, olha, também existe uma diferença de cultura, de forma de organização social, né? De valores, tá? Então, assim, de Mas a princípios de cultura, vida. então, mas a cultura é uma coisa que é adquirida. Estou falando o seguinte: Exatamente, né? todos nós chegamos aqui, né? Chegamos Na aqui com mesma condição. na mesma condição. É claro que, dependendo, se eu fui parar lá na selva amazônica, eu fui parar lá no deserto Saara, é claro que eu vou ter algumas implicações que vão me exigir de mim algumas coisas que cada um vai ser exigido. E é isso faz uma diferença. Mas, não, mas todos nós temos capacidade, nós viemos com a capacidade de enfrentar o Saara, a floresta amazônica, o frio lá do Ártico, a gente veio com a capacidade de tudo. A gente vai desenvolver a capacidade de acordo com o lugar onde a gente está. Mas isso não Exatamente. quer dizer que nós viemos que um é privilegiado, outro não, né? E é essa a tese do Alexandre Cardia também, viu, Lúcia? Você vai gostar do livro dele, viu? Não, manda lá no grupo, Eu vou mandar para porque vocês. É PDF, é gratuito, o livro dele é é, gratuito. Eu vou postar para vocês, não, tá? aí e manda os outros livros que você Isso. citou aí, que eu vou também Ok. procurar, Elias, vou ler eu, também. eu gostaria de pedir um favor com a sua experiência, se você puder colocar um roteiro da leitura, porque senão fica assim muito Não, já vou mandar na vago, né? sequência para vocês. Que daí fica mais fácil, um vai abrindo caminho para os próximos. Obrigado. Perfeito. Perfeito. Ok, gente. E para o capítulo de hoje, eu pensei que, dado o assunto que nós vamos estudar, que seria interessante a gente buscar um pouco de uma corrente de pensamento que é diferente do espiritismo da maneira como a gente conhece, e que eu sei que esse assunto foi bem valorizado nessa corrente de pensamento.
E nós temos aqui dentro do grupo uma pessoa que é representante dessa corrente, né? Que é a Márcia Anunciato. Ela já se declarou aqui uma pessoa que participa do movimento da projeciologia, da conscienciologia, e teve convivência com Valdo Vieira. Então, acho que ótimo que a gente aproveite um pouco do que ela tem de visão e de experiência, até para a gente discutir um pouquinho fora da nossa caixinha, né? E eu mandei para ela uma pergunta. Falei, ô Márcia, o que você pode explorar para nós nessa pergunta? Ela fez um bom apanhado lá e eu falei, menina, vamos abrir um tempo para a gente conversar sobre isso, porque acho que vai ampliar nossa possibilidade de compreensão do capítulo 10 que a gente está estudando hoje. Então, com a palavra, Márcia Anunciato. Bom, boa noite, pessoal. O nome do capítulo é Ocupações e Missões, e o Elias seguramente me deu uma missão, né? E eu preparei aqui uns slides, porque eu acho que o assunto talvez não seja conhecido, e eu acho que com o slide fica mais fácil de eu organizar o meu pensamento e gerir também o tempo de uma forma mais aproveitável, né? Então, eu vou compartilhar com vocês esses slides para a gente conversar sobre isso. E, evidentemente, que a gente vai ter um tempinho, se vocês tiverem alguma dúvida, não sei se saberei responder todas, mas com certeza, as que eu não souber, eu vou pesquisar e trarei a resposta assim que for possível, né? Vou começar daqui. Então, eu fiz aí uma tentativa né, de responder a pergunta que o Elias me fez nessa semana, e então ele me perguntou exatamente isso daí que ele acabou de falar, que se havia, na abordagem conscienciológica, alguma coisa que ajudasse mais a gente entender, aprofundar nesse capítulo 10 do Livro dos Espíritos, que trata de ocupações e missões dos espíritos, né? Esse capítulo aí possui 26 perguntas, sendo que 10 delas, aproximadamente, tem ali uma diferença, mas 10 trata da ocupação e 17 ele vai falar da missão dos espíritos. Aqui também tem, acho que, uma observação a fazer, que em determinados momentos o Kardec pergunta sobre espíritos errantes ou desmaterializados, mas a resposta vem para encarnados e desencarnados, né? Então, eu pensei em fazer um roteiro mais ou menos assim, trazer para vocês umas noções muito iniciais mesmo sobre o que seja o paradigma consciencial, um conceito de programação existencial, porque a minha tentativa foi fazer algumas aproximações entre a abordagem espírita e a abordagem conscienciológica. E fazer uma análise de algumas perguntas, embora eu tivesse entendido que quase todas daria a possibilidade da gente fazer essas aproximações. Mas eu tentei pegar essas 4 questões que eu achei que elas trariam possibilidades diferentes. A última, 584, na realidade, eu não peguei nem a pergunta, mas eu peguei os comentários do Kardec, e aí vou mostrar para vocês como é que ficou. E faço aí uma conclusão que dá para a gente depois discutir também se seria isso, né? Bom, então, sobre o paradigma consciencial, eu também fiz aqui, né, plagiando Kardec em forma de perguntas, que eu acho que às vezes facilita o raciocínio. Então, assim, o que seria a conscienciologia, né? Para quem nunca ouviu falar, e o que estuda a conscienciologia? Bom, a conscienciologia ela foi proposta pelo Valdo Vieira, né? Vocês sabem que o Valdo Vieira trabalhou com o Chico, ele tinha uma grande capacidade parapsíquica também, ele psicografou vários livros e ele se afasta do espiritismo. Numa determinada época, várias explicações são dadas sobre isso, mas o que importa aqui para nós é que ele apresenta, então, ele faz uma proposta do que seria uma nova ciência, né? E essa ciência, ele estabelece que estaria baseada num paradigma que seria mais abrangente do que o paradigma convencional cartesiano que nós conhecemos. O objeto de estudo, então, do que ele chama conscienciologia, estudo da consciência, é a consciência, espírito, alma, self, qualquer um desses sinônimos,
É o estudo da consciência pela própria consciência a partir de um processo de autopesquisa. Então, a consciência, o espírito, estudando ele mesmo, haja visto que não há um paradigma, não há dentro do paradigma convencional uma condição de experimentação do outro espírito. Então, só é possível o espírito ele mesmo se autopesquisar, uma vez que não existe um método onde alguém possa pesquisar o outro espírito. A gente só pode pesquisar a gente mesmo. Nesse ponto, eu queria deixar assim, muito claro para vocês que o lema da Conscienciologia, fundamento principal da Conscienciologia, é o princípio da descrença. Ou seja, se a gente quer caminhar para um raciocínio científico, a gente tem que desacreditar, né? A gente tem que excluir aquilo que seja crença, focar naquilo que é possível experimentar. Então, o que qualquer um da Conscienciologia sempre diz é o seguinte: olha, não acredite no que eu estou falando, tenha as suas experiências. E, partindo do princípio da experiência, a gente vai tentar entender o que seja a consciência, o que seja o espírito, o que somos nós mesmos, né? Então, nós somos uma essência imaterial, nós temos atributos que não são encontrados em mais nenhum elemento da natureza, a não ser a própria essência espiritual. Temos a condição de autoconsciência, nós sabemos exatamente quem somos, onde estamos, em que época estamos, né? Exceto em condição de alguma deficiência. Nós temos um raciocínio, nós temos o senso crítico, imaginação, memória, sendo esse algum dos atributos apenas. E como é que nós nos manifestamos? Segundo a Conscienciologia, nós nos manifestamos ininterruptamente nas dimensões físicas e extrafísicas através de 4 corpos. Então, nós temos esse corpo biológico, que é o corpo físico, que a gente chama de soma. Nós temos um corpo energético, que é dado o nome energossoma. O emocional, que seria o psicossoma, equivalente ao perispírito. E o mental, que é o mental soma. Mas, deixando bem claro, nenhum desses 4 corpos é o espírito. O espírito é a essência que se manifesta através desses 4 corpos. E aqui o ponto fundamental é este corpo energético. Este, de todos, parece que é o que a gente menos conhece, porque a gente conhece muito bem o nosso corpo físico, nós temos uma boa noção do nosso emocional e também do nosso mental, da nossa capacidade intelectual, racional. Mas o nosso corpo energético, ele está em subnível de conhecimento por nós mesmos. E esse é o ponto central em que o estudo da Conscienciologia vai focar. Então, o que é uma energia consciencial, né? Nós conhecemos as energias todas, elétrica, do vento, do mar, da terra, mas qual é a nossa energia, né? Então, a proposta da Conscienciologia é que nós temos, o que nos vivifica efetivamente é uma energia que pode ser denominada de energia consciencial, né? Essa energia que está neste corpo, que nos mantém nessa condição. Gente, eu estou fazendo uma confusão aqui com os slides, Pronto, mas resolveu. paciência aqui, ó. Então, quando a gente considera que os elementos constituintes do universo são a consciência e a energia, né? Então, nós vamos ter essa energia consciencial que ela é imanente, ela permeia o cosmos, mas ela é transformada por nós mesmos. Então, nós temos a energia que nós temos, a energia que nós emitimos, que nós exteriorizamos, ela está totalmente, impressa em nossos corpos. Quando nós chegamos em um determinado lugar, nós chegamos com a nossa energia, né? Nós temos a convicção de que cada um de nós temos uma energia própria. E na medida que os nossos corpos, eles mudam,
Se nós temos uma enfermidade, ou se nós estamos com um problema emocional, ou mesmo com um problema mental, a nossa energia, ela revela qual é o estado do nosso, desses nossos corpos, qual que é o estado do nosso corpo de manifestação. Essa energia é que nós transformamos, e essa energia é que nos dá a possibilidade de nos comunicarmos com as consciências que não dispõem do corpo físico. Porque a única diferença entre nós e os espíritos desencarnados seria exatamente a ausência do corpo físico. Nós temos aqui, olha, como oportunidade, possibilidade de experimentação, é fazer a autopesquisa. Isso é uma proposta da Conscienciologia. E como é que você faz a autopesquisa? Você vai se utilizar do desenvolvimento e da utilização do parapsiquismo. E o que é o parapsiquismo? O parapsiquismo ele inclui a mediunidade e o animismo e todos os outros parafenômenos ou fenômenos que estão além dos nossos 5 sentidos, né? Então, como é que se dá pela Conscienciologia a evolução do espírito, a evolução da consciência? Se dá pela pluralidade das existências. Então, ao longo de uma série de existências, nós vamos adquirindo condição de melhorar, de lucidez e etc. E também um ponto muito importante na Conscienciologia é o conceito de cosmoética. Tudo que nós fazemos, da forma que nós manifestamos, gera efeito multidimensional, quer dizer, entre dimensões e entre existências. Então, todos os nossos pensamentos, sentimentos e nossas energias emitidas incessantemente repercutem nas nossas existências e nas existências daqueles que estão no nosso entorno. Bom, para chegar no nosso capítulo 10, eu fiz aqui 3 questionamentos, né? Para ver se faz sentido para vocês. Você já teve a sensação de estar neste mundo para fazer algo além de nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, envelhecer e morrer? Você também já teve percepção de ter algo importante a fazer, uma missão, uma vocação ou um projeto de vida? O sentimento de que há algo mais importante a fazer nessa vida nos levaria a pensar que temos uma programação existencial? Esses são questionamentos pessoais que talvez vocês tenham, eu não sei, eu fiz essas perguntas porque isso sempre me passou pela cabeça e eu estou aqui compartilhando com vocês a minha experiência. E aí nós temos esse conceito da programação existencial na Conscienciologia, resumidamente PROEX, que é um conjunto de metas de cada pessoa, absolutamente exclusiva, elaborada antes do renascimento, a partir de um planejamento para a nova vida e com base nas vidas passadas. Então, a gente se programa para nascer e a gente já sabe exatamente a que nós viemos. Qual o objetivo da gente conhecer essa programação existencial, né? O objetivo é exatamente você recuperar lucidamente que compromisso era esse, que planejamento é esse que você fez, que metas e diretrizes você veio aqui para fazer e se você está efetivamente cumprindo aquilo que você se comprometeu com você mesmo. E aí a gente se pergunta, todo mundo, todos os espíritos têm programação existencial? Sim. Todos nós temos um trabalho a ser feito nesse planeta, né? A gente sabe que ninguém veio aqui a passeio. Se fosse para passear, certamente a gente procuraria um planeta talvez menos penoso, né? Agora vem a questão principal, como saber qual é a sua programação se você aderiu a essa ideia de que você eventualmente tem uma programação existencial? A gente volta naquela ideia da autopesquisa. Sem autoconhecimento e autoperquisição sobre como você reage nesta vida, fica muito difícil você saber se você tem ou não uma programação. E você tem. Agora, se é importante você saber ou não, é outra coisa. Se você tem interesse em saber ou se você quer saber. E aí é que eu entro com esses 2 conceitos, lá no paradigma consciencial, autopesquisa, cosmoética, e com a possibilidade de uma programação existencial na análise de algumas perguntas do capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Eu não vou ler, não vai dar tempo, mas depois esses slides vão ficar aí disponíveis e eu já vou direto para a finalização.
eu vou só nessa 584, que é a última pergunta, e eu fui nos comentários do Kardec, na pergunta e na resposta propriamente dita, eu deixei para lá. Mas então, o que o Kardec fala, o que ele comenta sobre esse capítulo? Ele diz o seguinte: os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. Ok, bateu com a programação existencial. De fato, todos nós temos algo a fazer aqui, um trabalho, uma tarefa. Diz ele que no estado de erraticidade, ou seja, no estado extrafísico, essas ocupações são proporcionais ao grau de adiantamento deles. Então, nós encontramos um ponto de contato muito visível, muito claro, né, entre o espiritismo e a conscienciologia. Uma outra observação de Kardec: uns percorrem os mundos, se instruem e se preparam para uma nova encarnação. Aqui, interpretação minha, se uns percorrem o mundo, se instruem e se preparam, aqui é possível a gente entender que há, de fato, um planejamento para a nova vida. Então, também é um ponto de contato bastante interessante entre o espiritismo e a conscienciologia. Ainda Kardec: outros mais adiantados se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos, sugerindo ideias propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Aqui também há um ponto muito interessante, em que cada um tem uma tarefa segundo o seu nível evolutivo, sendo que alguns, já com mais lucidez, eles vão ser responsáveis por missões, né? E aí o Kardec fala em missão, mais importantes, inclusive missões de progresso. Aqui também persiste, vai nessa linha, não vou ler todas, e eu fiz até uma análise aqui, fiz um destaque, que é o anjo, Kardec menciona anjos guardiões, né? Outros tomam sua tutela os indivíduos, famílias, reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiões. Na Conscienciologia, os anjos guardiões são os amparadores. Os amparadores são esses nossos amigos, né, espirituais, que estão sempre ao nosso lado e que nos ajudam e nos inspiram a cumprir as nossas programações. Concluindo, tenho tempo ainda, Elias? Dá para ir nesse slide? Tá. Então, concluindo, eu estou dizendo o seguinte, ó, pelas análises que eu consegui fazer, são muito superficiais. Eu acho que tem ponto de convergência com todas as perguntas e respostas. A gente poderia aprofundar, analisar e íamos descobrir, especialmente em relação ao conceito da programação existencial, o capítulo Ocupações e Missões guarda grande relação com as propostas da Conscienciologia. E eu destaquei aqui 5 pontos. Olha, todos os espíritos, encarnados e desencarnados, possuem uma tarefa a ser cumprida. O cumprimento dessa tarefa pode acelerar o processo evolutivo, né, de cada um. O objeto das missões e tarefas é o bem, isso está claro no capítulo. Os espíritos têm autonomia para pedir, escolher e planejar a tarefa a ser cumprida na nova existência. E os encarnados podem se comunicar diretamente com os espíritos. Isto está na pergunta 577, que eu não tinha destacado, mas eu fiz questão. Por quê? Porque eu vejo como ponto essencial para a pergunta do Elias. O Elias pergunta se tem uma alternativa de investigação à mediunidade, como está sendo feita. E a resposta, que eu acho que vai diretamente à pergunta, é sim. Nós podemos nos dirigir diretamente, autonomamente com os espíritos, e nós poderíamos, nesse aspecto, vivenciar outras experiências, interpretar o espiritismo de outras formas, sem necessitar de um intermediário. Porque nós sabemos que quanto mais pessoas ouvem e falam, mais ruídos aparecem nessa comunicação. Enquanto que se a gente desenvolver a capacidade de nos comunicarmos diretamente com os espíritos, nós vamos poder limpar melhor esses ruídos. Por fim, eu quero dizer que, com base na minha experiência pessoal, né, a proposta da Conscienciologia de autopesquisa do espírito pelo próprio espírito, através do desenvolvimento técnico do parapsiquismo,
bem como a da aplicação das técnicas da programação existencial, podem ajudar, aqui não consigo, podem ajudar na compreensão do espiritismo. Eu acho que avançar na compreensão dos pilares que Kardec deixou e a gente se conhecer melhor, principalmente, porque me parece que se todos nós nos conhecêssemos melhor, a gente poderia contribuir mais, inclusive socialmente, porque a gente vive uma crise muito grande de desconhecimento, né? E talvez essa seja uma boa alternativa. As referências do que eu usei aqui, 2 livros do professor Valdo, O que é Conscienciologia e Manual da ProEx, ambos estão disponíveis em PDF gratuitamente. Acho que é o que eu tinha aí, Elias. Ok. Márcia, eu acho muito interessante também que, se a gente for agora naquela perspectiva de abrir para outras correntes de pensamento, outras tradições, tem uma semelhança muito grande com a tradição do hinduísmo, né? Do próprio taoísmo, que é voltado para a meditação, para o encontro do próprio indivíduo. Aquele livro do Fritjof Capra, ele é muito interessante, porque ele mostra como que os indianos e os chineses, através de processos não vou dizer investigação, porque isso para eles não existe, né? Mas através de processos de meditação, eles chegaram a conclusões muito semelhantes àquelas que a física moderna encontrou já na virada do século XX, né? Durante o século XX. Então, você foi falando e eu estava me lembrando de como que para o hinduísmo, para o taoísmo, para a tradição chinesa, esses processos de meditação têm muito a ver com essa busca pessoal, né? Não é através de outra pessoa, é através da própria experiência meditativa que ele procura a compreensão da realidade. Achei muito semelhante. Você vê essa semelhança também? Eu acho que a diferença está em que a Conscienciologia ela busca realmente desenvolver um paradigma científico, né? E a base é mesmo a autopesquisa, ou seja, é um processo de autoconhecimento. A partir de você desenvolver técnicas, são técnicas testadas, muitas já são testadas, porque a Conscienciologia ela tem um controle, né? Então, cada vez que os resultados das pesquisas elas são submetidas sempre a conselhos, a reuniões, e elas são sugeridas, porque, na realidade, o importante é que você saiba quais técnicas são boas para você, né? Então, se você for desenvolvendo as suas próprias técnicas, você tiver a oportunidade de expor como é que você desenvolve o seu parapsiquismo de uma forma mais técnica, então, você vai... a gente fala na Conscienciologia em exemplarismo, né? Que a melhor forma de você ensinar é dando exemplo, né? Então, se eu sou um espírito e só eu posso saber o que se passa comigo mesmo, eu tenho que ter a capacidade de desenvolver uma técnica e expor essa técnica, verbalizar essa técnica para ver se alguém pode se utilizar de alguma forma da mesma técnica que foi boa para mim. Agora, para que finalidade? No parapsiquismo. Evidentemente que é para a gente se comunicar com os espíritos, para a gente vivenciar os fenômenos, mas não de uma forma mística, nem de uma forma baseada em crença, de uma forma científica. Ora, se eu chego num ambiente e aquele ambiente, a minha percepção energética daquele ambiente é de peso, é alguma coisa desconfortável, eu estou ali tendo um fenômeno parapsíquico, né? É a minha energia que está me dizendo, olha, aqui tem alguma coisa que não está lhe fazendo bem. Ou vice-versa. Ou se à noite, que aliás nessa pergunta 577 é interessante que o Kardec ele fala, você pode à noite através do sonho, se comunicar com aquele espírito que eventualmente ajudou você a planejar, porque também tem isso, esse planejamento você não faz sozinha, né? E se você lucidamente começa a acessar
as suas diretrizes, as metas que você mesmo firmou, você vai se achar na vida, vamos dizer assim. Quantas vezes na vida você fala, e agora? Será que eu estou fazendo o que eu queria estar fazendo? Será que eu estou sendo efetivamente útil para o meu meio? O que é que acontece comigo dentro da minha família, no meu trabalho? Então, na medida que você vai se autoconhecendo e se autopesquisando, você vai se organizando parapsiquicamente melhor, os seus amparadores vão tendo mais confiança em você, porque sabe da sua firmeza de propósito na realização dos seus objetivos, e nisso você vai tendo cada vez mais oportunidade de vivenciar fenômenos parapsíquicos, né? Então você sai você sai daquele estágio de apenas escutar um médium, por exemplo. Não que a mediunidade não seja usada na Conscienciologia, a mediunidade também é utilizada, muito menos, porque a mediunidade ela vai gerar o ruído de comunicação, como eu falei para vocês, e uma interdependência, né, dos espíritos ou dos médiuns, né? Você vai ficar esperando o médium lhe falar, não, vai direto à fonte. Poxa, eu quero entrar em contato com o meu amparador. Eu quero Eu quero saber te se o que passar eu as estou... perguntas da Lúcia e da Iracilda, tá? Para você, às vezes, até nortear o seu desenvolvimento e a gente poder passar para o próximo tópico, tá bom? Ok, Então fico à tá. disposição. E aí você aproveita, engata as questões delas com a sequência que você fez. Ô, Lúcia, com a palavra você, por favor. Primeiro, agradecer a Márcia, eu não conhecia, né, esse conceito, Conscienciologia. Eu só queria colocar que eu faço yoga há bastante tempo, e na hora que ela estava falando, eu me identifiquei, porque o yoga leva você a ter a consciência corporal e a gente faz muita meditação. O tempo todo você trabalha com uma energia sutil, né? Então, eu achei interessante que, assim, na prática de yoga, eu trabalho isso, mas não com esse método. Se por acaso existe algum conceito que une né, essas duas práticas, era isso. Iracilda, coloca também a sua, que aí a gente dá mais um tempo para a Márcia fazer um bem bolado com tudo isso e nos trazer. A minha pergunta, Márcia, também é nessa direção do que você já começou até a falar. Você ia falando, aí o Elias te cortou. Eu falei, eu não vou precisar perguntar. É a questão dos amparadores. Como que é percebida essa ação dos amparadores? Como que se é algo pessoal, é algo que eu tenho que desenvolver isso? Como que é essa percepção dessa ajuda, desse trabalho, desses amparadores a meu favor? É isso que eu queria que você explicasse um pouquinho para materializar um pouco. Uhum. Então, começando com a Lúcia. Lúcia, sim, a yoga tem muito a ver com a Conscienciologia, inclusive tem um livro, tem um professor de yoga, eu até cheguei a conhecer, agora ele já até já desencarnou, ele escreveu um livro muito interessante que ele faz um paralelo entre a yoga e os conceitos, né, da Conscienciologia, e sim, tudo que você imaginar. O livro que começa a ideia da Conscienciologia é o Projeciologia, o Tratado de Projeciologia. Ali tem mais de 3.000 referências, e tem todas as referências que foi possível levantar em relação a todas as técnicas, né? Juntar todas as técnicas que tratassem de como você faz este processo de autoconhecimento, como você se volta para você mesmo, como você consegue se compreender nesta existência. Então, tem muito a ver com a yoga. Na Iracilda, essa pergunta é chave para nós, para mim, especialmente. Os amparadores também, em tese, né? Tudo que nós estamos falando aqui é teórico para quem não experimentou. Posso dizer, eu, por experiência, o seguinte, que ninguém está sozinho, efetivamente, e que não é só retórica. E os amparadores, na Conscienciologia, a gente divide até e a gente busca identificar quem são os nossos amparadores e com que finalidade eles nos ajudam.
E nós chamamos isso de amparador de função, né? Então, que amparador que ajuda a gente efetivamente na nossa vida profissional, né? Quando você faz a sua escolha profissional, você tem um amparador de função na sua vida profissional, você tem um amparador na família, né? Quem que seria aquele que está mesmo do seu lado, que nem aquele amigo que você tem desde a infância, que qualquer coisa que você tem, você liga para ele e fala, puxa, tá dando ruim, eu estou precisando aí de alguém para me ouvir. Todos nós temos esse amparador. E a forma mais fácil da gente entrar em contato com ele é pelo sonho, né? Pelo sonho, com certeza, você vai ter contato com ele, você vai acordar e você vai ter inspiração, né? É palpável a companhia do amparador, né? Pelo menos essa experiência eu estou passando para vocês assim, com convicção, né? Muitas vezes, por exemplo, para fazer isso daqui, eu contei com muitos amparadores e com alguns assim que me encorajaram mesmo a trazer essas ideias aqui. Eu acho que o Elias, embora o Elias tenha dito que não, mas ele possivelmente foi intuído, porque é fato que nós estamos o tempo todo sendo influenciados e influenciando tanto as consciências que a gente chama extrafísicas, como as intrafísicas, que somos nós entre nós mesmos, né? De ordinário, eles nos dirigem, né, Márcia? A minha questão não é propriamente uma pergunta para a Márcia, não, é só um comentário, essa questão do que ela estava falando, né, esqueci o nome, Márcia, como é que você falou do apoiadores, né, como é que chama? Amparadores. 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 Eu imagino muito na figura do guia de frente, né, na Umbanda. A gente fala muito disso também, né? Que é o seu guia de frente. E a gente também faz todo um trabalho de conexão com esse espírito que seria o nosso anjo de guarda, o nosso guia de frente. E aí a gente também tem todo um trabalho, até material mesmo, né? A questão de firmar vela, né? E adorei o saravá no começo, tá, Elias? Me senti contemplada. Muito obrigada. Era só isso. Pessoal, eu mandei para vocês um texto, e foi intencional, um texto que eu quero ler junto com vocês, porque eu acho que a maioria de vocês, ou todo mundo, lemos o capítulo 10 novamente, né? E eu acho muito interessante puxar aquela questão que o Vinícius Lara traz, e aí eu vou usar minha maneira, né? Vinícius Lara barra Ivon. Aquele livro é uma experiência interessante que um pessoal lá de Juiz de Fora, eles acharam por bem fazer evocações com aquele espírito, né? O Ivon, que o nome é só Ivon mesmo. Aí, Vera, o seu problema de identificação dos espíritos fica forte de novo, tá? Então, mas ele se apresenta, ele conta uma história dele, só que a gente não tem como, a gente não tem acesso a essa história, né? Mas é muito interessante que eles fizeram essa experiência que é semelhante àquela que o pessoal fez com Chico e Emmanuel no livro O Consolador. E eles apresentaram uma série de perguntas que foram selecionadas e submeteram a esse espírito chamado Ivon, e obtiveram uma série de respostas, e com isso eles compuseram um livro, que também é muito interessante. E eu achei que essa pergunta em especial, ela vem trazer algumas reflexões para a gente a respeito de alguns conteúdos que estão no Livro dos Espíritos, em particular, né, em particular, da questão dos espíritos que falam da nossa migração para outros planetas, espírito vindo de lá, espírito indo para lá, né? Então, essa movimentação interplanetária toda, que está muito presente na obra de Kardec, eles fazem uma pergunta nesse sentido, e eu quero compartilhar essa pergunta com vocês. Então, eu vou colocar aqui na tela, e eu queria que uma pessoa se oferecesse para ler para nós, para a gente conversar juntos. Quem consegue ler aí, que está visível na sua tela e que está fácil para você ler? Eu posso ler. Então vai lá, Luciana. 115. Por que as descrições de outros planetas e de suas comunidades, tão frequentes à época de Kardec, deixaram de ocorrer logo nos primórdios do Espiritismo? Por que a essas descrições foi dada a prioridade às das colônias espirituais terrestres, só apresentadas posteriormente?
Cada tempo carrega consigo a tônica de sua mentalidade dominante. No século XIX, predominava a noção de progresso tecnológico infinito, o que parecia ser corroborado pela descoberta das ondas de rádio, da energia elétrica, do maquinário a vapor e também pelo avanço da astronomia, que imaginou encontrar no espaço sociedades humanoides semelhantes à nossa. A influência dessas mentalidades não deve ser descartada do processo de captação mediúnico. A profusão de descrições a que se refere a questão alimentou as esperanças de contatos com marcianos e outros seres do espaço. Essa esperança cósmica, advinda do desenvolvimento racional da época, aparece como um ruído de fundo de muitas captações mediúnicas. Um tema de tão vastas consequências e repercussões não poderia se encerrar em um conjunto de comunicações recebidas num só período da história. Através do próprio método do controle universal do ensino dos espíritos, percebemos que esse assunto não foi unanimidade e tampouco se configurou objeto corrente do temário do além, após o terceiro quartel do século XIX. Isto nos aponta para um aspecto do conjunto da obra espírita que merece atenção, como espírito de um tempo, entretanto, ainda não verificado a contento como realidade através da observação. Quem quer comentar? O que vocês Quando você acharam? Não, quando você mandou para a gente no WhatsApp esse mesmo texto, né, que você mandou durante a semana, eu fiquei me perguntando também a questão das colônias, né? Porque, assim, hoje em dia a gente questiona a descrição das colônias, né? Então, assim, como que também já é de um outro tempo que agora a gente questiona, né? Aquela questão da por que a palavra colônia, né? A gente já vem comentando sobre isso em outros aspectos. Por isso que me chamou a atenção quando você mandou. Vem no caminho de tudo que a gente está estudando, né? Que todo ensinamento tem um contexto, toda a ideia ela é meio datada, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido de que ela é envolvida pelas questões do momento. E aí fica muito claro, né? Tudo que a gente já tem colocado, né? Assim, por que a questão das colônias espirituais não seria tema da época né, dos escritos de Kardec, seria realmente assim, algo muito fora da curva ali, né, do que se pensava naquele momento. Acho que é mais ou menos isso. Luciana. Então, a gente estava assistindo esses dias o Marcelo Gleiser e ele falou que não existe possibilidade quase que nenhuma. Ele diz que se existir, no máximo 3% em galáxias muito distantes da Terra, possibilidade de ter alguém que pudesse ter mandado alguém para a raça adâmica aqui, que pudesse ter feito outras coisas, porque as características de um planeta que seja habitável não existem até onde ele foi. Então, a gente vê, né? Nós até evoluímos algumas coisas nesses últimos anos e a gente não está conseguindo achar que isso é válido, né? Parece que o Alfonso tinha algo a dizer, Alfonso. Eu encaro essas questões como ficção científica, tá? Eu não vejo... Ficção científica? Ficção científica, porque primeiro não vejo utilidade. Acho que não tem utilidade alguma a gente saber que veio de tal planeta, que houve isso, por enquanto, pelo menos, para o estágio que a humanidade está de evolução, não tem utilidade. Eu acho que se houver humanidades com características as nossas, vai ser guerra nas estrelas, né? Não vai ser de gente boazinha para estar aqui ajudando e etc. Né? Não vai ser ET, né?
Justamente. Eu acho que existe, eu entendo que existe o espírito. O espírito é um ser que pode ser extraterrestre, não necessariamente, ele pode só estar na nossa psicosfera, mas ele pode ser extraterrestre. E até hoje a ciência humana não percebeu, porque, primeiro, ela não aceita que existe o espírito. Então, ela procura a vida com as características da vida da Terra. E a gente pode ter vida com outras características e não sabe procurar isso ainda. Existem vários indícios de que existe alguma comunicação, alguns sinais que são característicos que mostram uma sequência que não parece ser totalmente aleatória. Então, mas isso, para mim, é, por enquanto, fora da necessidade e da capacidade da humanidade trabalhar com isso. É especulação legal, que tem muita gente que gosta, e como livro, eu adoro Júlio Verne, eu tenho a coleção dele inteirinha, e como livro de ficção científica, como tema de ficção científica, ótimo. Interessante, gostei. E é muito interessante que esse assunto ele aparece muito forte na obra de Kardec, e o Yvon vai dizer, olha, porque era da época, né? E agora a ideia que são colônias espirituais, e eu gostei, Lavínia, quando você disse, e até o termo colônias já se discute. Até por falar em colônia, eu quero então introduzir nosso último tema para o nosso diálogo, trazer ele, convidar o nosso último assunto aqui para entrar em cena, tá? E eu vou pedir de novo que alguém leia para nós esse último assunto que está colocado na questão 584 do Livro dos Espíritos, e que eu vou pedir que alguém leia para nós. Quem pode ler para nós a questão Eu 584? posso. Deixa eu até fazer um comentário antes. A Márcia trouxe muito bem, Márcia, e eu gostei quando você destacou o quanto Kardec trouxe ali reflexões importantes, inclusive, como comentários da questão 584. E eu quero chamar a atenção. Eu quero primeiro discutir a pergunta dele, tá? Quero primeiro discutir a pergunta dele. E depois quero que a gente discuta a resposta. Então, quem se ofereceu, lê para nós aí, por favor. 584. De que natureza pode ser a missão do conquistador que apenas visa satisfazer sua ambição e que, para atingir esse objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que arrasta atrás de si? Ok, uma pausa. Eu quero entender essa pergunta. De quem que ele está falando, gente? Quem é esse personagem, o conquistador? Nitidamente do europeu aí, na época que Kardec estava falando, que ele fez essa pergunta, ele está falando dos europeus que estavam conquistando a Europa, a África, tudo. África e principalmente África, América, Austrália, né? De certo modo, China e Índia, que foi onde eles encontraram maior dificuldade por conta da resistência que foi maior, né? Mas realmente eram os exploradores, né? Que de onde, inclusive, saiu, foi o berço para a antropologia. Né? Então, ele está falando dessas pessoas. E essas pessoas, qual que era o comportamento delas nessas missões? Destruidor. Tá aqui, Deixavam um rastro de sangue por trás de si. sua ambição, né? E que não recuava diante de nenhuma das calamidades, deixando sangue e destruição atrás de si. Não é isso? Então, essa é a pergunta de Kardec, eu acho a pergunta dele genial. Ele está colocando em discussão algo que é da sua época. E aí eu quero discutir em seguida a resposta. Vai lá, Anne, a resposta. Em geral, ele não passa de um instrumento de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios. E essas calamidades são, algumas vezes, um meio de fazer um povo progredir mais rápido. Aí eu Resposta falo, em ai, discussão. professor, o Vai lá. pessoal da esquerda aí, ele implica com a estátua do Borba Gato que tem ali na Zona Sul. Mas o que é isso? Vamos derrubar essa estátua do Borba Gato. Esse homem veio só destruir, veio matar para conquistar, né? É o comentário paralelo. Agora, Eu queria ouvir mais pessoas a respeito dessa questão. A Lúcia está com a mão levantada. Lúcia, com a palavra.
Então, eu levantei da outra vez, era só para falar, porque o Alfonso falou de ficção, né, a questão anterior. Então, tem um livro de ficção que eu acho muito bom, da Úrsula Le Guin, não sei se vocês já ouviram falar. Ela sempre trata de mundos extraterrestres, então é A Mão Esquerda da Escuridão. Eu aconselho muito, porque assim dá um nó na nossa cabeça, entendeu? Ao mesmo tempo, ela também é espiritualista, então assim você sente que ela trabalha um pouco desses conceitos. É um livro, para mim, foi um livro dificílimo de ler, que eu também li junto com A Mão Esquerda da Escuridão, Ursula Le Guin. Sobre essa questão, eu também tinha lido na Gênesis, né? Eu fico impressionada com isso, eu fiquei chocada, na realidade, de dizer que essas grandes calamidades são para progresso, que esse tipo, como se quase que praticamente fala que é obrigatório ter isso para ter um progresso generalizado. Pode ser do globo todo ou pode ser só de um povo do globo. Eu achei assim, tipo, quase falando que as guerras são necessárias, sabe? Eu entendi assim, eu queria saber se mais alguém entendeu assim. Vamos ver, a Olha, Vera tá com a mão erguida, Vera. desculpa. Tá bom, Então, vai, essa Vera. questão de o conquistador não passar de um instrumento de Deus que se serve para cumprimento causa um certo arrepio, né? Esse amparador aí não está bem preparado. Deus está fora da sua missão de espírito que já atingiu a potência, o ato puro. Ele ter vontade, querer fazer joguinho, para mim me pareceu assim bem do passado, bem ligado à Igreja Católica, e não ao Espiritismo. Alguém mais? Posso dar uma? Perfeitamente, vai lá, Anne. Acontece que acho que Kardec esqueceu um pedacinho da resposta aí. Ele fala só que esse conquistador pode fazer o serviço mal feito, não cumprir com o prometido, e etc, etc, etc. Fazer do jeito dele e não conforme o compromisso assumido, né? Então, desculpa aí da brincadeira, mas eu acho que está faltando um pedaço na resposta. Luciana. Não, ele só faltou dizer que o cara que faz a guerra mata 1.000 pessoas, ele é tão bonzinho que ele só está fazendo a vontade de Deus. Não é? Esses dias aí, na questão lá do PL 1409, eu fiquei horrorizado de as pessoas acharem que o estuprador também está a serviço da justiça divina, né? Porque aquela mulher provavelmente tem algo a reparar do seu passado e por isso ela atrai a presença desse estuprador, que, portanto, não tem o livre-arbítrio de não estuprá-la, porque ela deve passar por essa experiência. Eu costumo dizer, gente, são as explicações metafísicas monstruosas. Aí entra naquela conversa nossa do encontro passado, das explicações teológicas, as explicações místicas, as explicações científicas, né? Então, assim, a gente precisa questionar essas coisas, a gente precisa questionar, né? E não interessa de onde está vindo, eu acho porque isso está muito forte no meio espírita, essas crenças são muito fortes no meio espírita. E se a gente não discutir essas crenças, as pessoas vão estar repetindo isso de maneira sem perceber que isso causa sofrimento nas pessoas. Que uma pessoa que ouve isso, por exemplo, eu vou te passar agora, Márcia, só um minutinho. Uma pessoa, por exemplo, vou falar dos povos africanos ou dos povos indígenas que foram arrasados por esse processo de colonização. Isso aqui para eles é muito ofensivo. É muito ofensivo, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente está assim, né? A gente se sente mais europeu, né? Nós brancos, então a gente se sente mais europeu, a gente se identifica com o discurso, mas a gente nem sempre pergunta para a mulher que foi estuprada como é que ela vê essa explicação. Então acho que é muito importante ter muito cuidado. Márcia primeiro, Clê em seguida. Eu não consegui entender essa interpretação que vocês deram de missão do conquistador ser de povo europeu ou que seja... Na verdade, o capítulo ele trata de ocupação e missão dos espíritos, né? Então, aqui o Kardec está perguntando de que
natureza pode ser? O Kardec está buscando aqui realmente uma explicação. Então, ele está perguntando de que natureza pode ser a missão do conquistador. E também não dá aqui para você fazer uma interpretação extensiva do conquistador, como se fosse aquele tipo de movimento de conquista que estava havendo naquela época. Eu acho que não dá para fazer Qual outro que interpretação você vê? Qual outro? extensiva aqui. Porque, olha, se a gente pensar, ele está querendo, o Kardec, ele vem numa linha, aqui já é missão, não é ocupação, é missão, não é ocupação. A missão, pelo que eu entendi, a diferença entre ocupação e missão, a missão é mais genérica e ela tem realmente um objetivo de maior importância do que a ocupação. Agora, aqui ele está querendo saber qual é a natureza da missão do conquistador. Então, assim, que há conquistador, sempre há, mas aqui é um espírito conquistador, né? De que natureza pode ser a missão de um espírito conquistador, né? Que apenas visa satisfazer sua ambição. Então, nós estamos falando de um espírito aqui, evidentemente, que tem uma missão de conquista ou não. A minha fala aqui é simplesmente no sentido de que a gente não correu o risco de fazer a interpretação extensiva do que está sendo dito, né? Okay. Então, assim, se você realmente já olha para isso aqui e fala, não, isso aqui é isso, acho que a gente corre risco. E também corre risco de fazer uma interpretação que tenha o objetivo de se opor à interpretação hegemônica, mas que também acaba no mesmo lugar. Eu acho que, não sei. Tá. Clê. Então, eu fico pensando, você estava falando, né, dos estupradores lá, e eu fico pensando, será que eles também foi uma programação? E se foi permitido por quem? Por qual espírito que eles viessem para fazer essas coisas horripilantes aí para essa população, né? E criança, inclusive, que, nossa, isso para mim mexe demais comigo. Então, é nessas questões que eu questiono muito isso, sabe? Porque Essa sempre a foi minha... gente aprende que Deus é justo, que Deus é misericordioso. Então, como que eles permitem umas barbáries dessa é que para mim ainda não consigo compreender. Uhum. É isso. Eu queria fazer algumas considerações para a gente analisar essa questão assim. Vou até parar de compartilhar aqui, né? Eu acho muito importante a gente situar historicamente, porque todo texto, para ser compreendido, ele tem que ser historicamente situado, né? Eu me lembro recentemente de alguém comentando, falando alguma coisa de Platão, porque na época da Grécia, a pedofilia e etc., né? E eu falo, pois é, então assim, olha, se você não compreender o que era a Grécia da época de Platão, como é que era a sociedade se estruturava e etc., você vai dizer que Platão é o diabo encarnado, né? Então, assim, se a gente não situa o autor no seu tempo histórico, no seu contexto, e entende de que ponto ele está falando, ele está tratando do assunto, a gente acaba não entendendo a questão, né? E aí eu quero chamar a atenção que 1860, vou pegar essa referência, tá? 1860, sociologia era uma palavra apenas que tinha sido inventada por Augusto Comte. Não existia nem método ainda de pesquisa a respeito de sociedade. O Augusto Comte apenas tinha percebido que era preciso estudar a sociedade como se estuda a natureza. Tá? Era preciso estudar as relações entre os seres humanos, como a gente estuda as relações entre os animais, entre os elementos químicos, que era preciso uma ciência que estudasse a sociedade. E ele batizou o nome de sociologia, mas não passou disso, porque não existia método. O método de estudo para a sociologia só vai acontecer efetivamente mais à frente com o Émile Durkheim, tá? Já para perto de 1890. Ou seja, bem depois que Kardec havia falecido, pelo menos 20 anos depois que Kardec havia falecido. Então, eu acho muito interessante a gente situar historicamente essas questões, porque a gente vai perceber. E aí, assim,
Eu não sei, Márcia, seria até interessante a gente verificar se, naquele contexto sócio-histórico, havia algum outro sentido que a gente poderia atribuir a essa questão, né? Então, de repente, é possível que a gente voltando, situando lá 1860, a gente fala assim, não, nessa época um conquistador, para alguém que estava vivendo na Europa e estava conversando a respeito desse assunto e faz essa pergunta, esse significado pode ser este. E a gente pode ver se tem um outro significado, né? E se tiver, eu acho até bom, porque eu não consegui encontrar, né? E até hoje, conversando com outras pessoas, eu também não consegui que alguém me apresentasse um outro significado que pudesse ser atribuído a essa questão, e várias pessoas, toda vez que leem, as pessoas, pelo contrário, muita gente, a hora que lê, já faz esse significado, já atribui dessa maneira. Então, por isso que eu penso que essa atribuição ela é mais ou menos consensual entre as pessoas que leem essa questão, né? E aí, assim, a questão que eu coloco é, uma vez que naquela época não existia uma ciência que estudasse sociedade, relações sociais e etc., eu nem faço crítica nenhuma a Kardec, porque, vamos dizer assim, que não existiu ferramental. A pergunta dele até que foi boa, né? A pergunta dele até que foi boa. Mas a resposta é que, a meu ver, ela não leva em conta a realidade social que estava vivendo nesses processos de conquista ou de colonização, né? Então, a resposta é bem teológica. Olha, Deus se usa, né? Aliás, eu já ouvi alguém dizer assim, ó, Deus usa do mal para promover o bem. É uma resposta teológica. Mas é bom a gente não usar para alguém que está passando uma dificuldade, não, porque senão a pessoa é perigoso sair com a gente na testa, né? Então, assim, eu penso que não há problema em a gente perceber essa crítica que é feita a essa questão, e essa crítica é feita muito comumente, tá? É muito comumente. Questões semelhantes já geraram uma reclamação junto ao Ministério Público da Bahia. Então, assim, não é porque o Elias falou, não é porque alguém levantou a lebre, não. Isso já foi objeto de uma reclamação protocolada junto ao Ministério Público da Bahia, onde o pessoal falou: olha, nós não aceitamos que esse tipo de literatura continue sendo divulgada. Tá? E aí o Ministério Público da Bahia, de maneira muito responsável, respeitosa, chamou as editoras espíritas que publicam a obra de Kardec, falou: Federação, vem cá, FESP, vem cá, PETI, né, LAC, ID, vem aqui todo mundo, porque nós precisamos conversar a respeito do que nós vamos fazer com isso, né? E aí o Haroldo Dutra intermediou uma negociação para que fosse feito um termo de acordo circunstanciado. É um documento de compromisso entre as partes, onde as editoras se obrigaram a colocar, portanto, uma notinha que está lá no final, e eu gosto de falar assim, que o Haroldo fez uma nota tão racista quanto o que ele queria combater, né? E pôs lá no final, escondidinha, talvez até com receio de que alguém visse, né? Então, assim, ou seja, não resolveu o problema. Não sei como é que o pessoal que havia protocolado essa reclamação junto ao Ministério Público aceitou. Eu acho que eles não viram outra solução senão deixar por aí, mas a solução ficou muito, muito inadequada, né? Então, assim, existem movimentos sociais hoje questionando. Então, não adianta a gente fingir que não há problema, né? Não adianta a gente passar pano, vamos dizer assim, né, para o texto, tá? É problemático e a gente tem que ser capaz de perceber, de ter uma explicação consistente. E aí, quando alguém fala para mim que Kardec era racista, eu falo: opa, Kardec, Karl Marx, Rousseau, Pestalozzi, Hegel, Kant, todo mundo. Isso era da época, era um pensamento da época. É claro que tinham alguns pouquíssimos que vislumbravam uma visão diferente. Tinha gente questionando a teoria da raça adâmica, sim, na época, tá? Mas a maioria, a esmagadora maioria dos pensadores usava as teorias que tinham. E as teorias eram essas. Kardec também usou. Essa visão de colonizador, processo colonizador, a Europa está levando progresso, aquela ideia de mandato divino, né? Nós temos a missão de levar progresso para os outros povos, aqueles povos atrasados, selvagens, primitivos, que existem no planeta ainda, onde o progresso ainda não chegou, onde a civilização não alcançou. A gente vai ver isso na obra de Kardec o tempo todo, gente, né? Agora, nós temos a missão, e eu falo aqui para nós todos aqui, né? Nós que estamos aqui, quem mais assistir esse vídeo, temos a missão de não permitir que esse discurso seja repercutido e continue sendo feito
a revelia do sofrimento que ele provoca nas pessoas que estavam do outro lado da história. É uma expressão do Walter Benjamin, que é muito interessante, ele fala da história contada a contrapelo, ou seja, a história contada pelos vencidos, pelos que foram objeto da violência. Né? Então, a história do vencedor é uma, a história do vencido é outra. A história contada pelo povo que capitaneou o processo de colonização, e aqui, gente, nem de longe qualquer crítica aos europeus, tá? Porque não foram todos os europeus. Né? Foi a elite europeia, foram os grandes comerciantes europeus, foram os magnatas europeus. O povo nem sabia o que estava acontecendo. Né? Então, e nem foram os europeus de hoje, foram os europeus do século XVI, XVII, XVIII, XIX. Tá? E até hoje tem grandes empresas europeias, até hoje tem interesses econômicos poderosos que não estão deixando que a África se liberte do processo de exploração que vigorou lá durante 6, 7 séculos. Tá? E eles não querem sair, não querem abrir mão do controle que eles exercem sobre as riquezas do continente africano. Tá lá, o continente africano está todo em guerra, porque o pessoal da África resolveu que não aceita mais isso. E Estados Unidos, França, né, esses dois em maior escala, não estão aceitando de maneira alguma que a África se liberte do jugo deles. Então, assim, é disso que nós estamos falando e não me parece que o texto permita outra leitura, não me parece. Se eu tiver outra, eu vou ficar muito feliz se ela puder ser apresentada, tá? Mas eu chamo atenção para isso porque nós todos somos reprodutores da ideia espírita nos nossos grupos, nas redes sociais, nos ambientes onde a gente participa. E é importante que a gente seja capaz de fazer essas retificações, tá? Essas retificações históricas que Kardec faria sem a menor dúvida, sem o menor peso de consciência, sabe? Do mesmo jeito que ele mudou a abordagem sobre possessão, do mesmo jeito que ele mudou a abordagem sobre o momento da desencarnação, como que acontece, sobre o movimento da ligação do espírito ao corpo, ele mudaria tudo isso sem a menor receio. Então, eu chamo a atenção porque esses assuntos são assuntos socialmente sensíveis hoje. Né? Hoje que já tem uma outra leitura, um outro olhar, sabe? E acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, porque, afinal de contas, nós queremos um mundo melhor para todos os seres humanos, e esse mundo melhor passa por essas questões também. Né? Passa por a gente ser capaz de fazer leituras que respeitem em profundidade o sentimento das pessoas, sabe? Passa por isso, né? Então, eu quis chamar a atenção para isso, para que a gente também não encerrasse sem refletir um pouquinho sobre onde é que isso impacta. Luciana, com a palavra para a gente poder encerrar. É rapidinho. Nós queremos sempre ser os certinhos, os bonitinhos, então nós temos que ajustar essas coisas. Não é justo que as coisas fiquem desse jeito. Eu acho que merece essa atenção de nós. Mas vamos pensar nisso com carinho, e semana que vem a gente abre um tempo no início para a gente conversar sobre isso, o que se refletiu durante a semana, se é possível uma outra visão a respeito da questão. Né? Eu acho que essa visão que a Márcia trouxe a respeito do capítulo 10 como um todo, ela nos ajuda a fazer uma leitura de todo o capítulo, e eu quis destacar essa questão em particular, porque tem ali um comentário de Kardec que eu acho brilhante, uma pergunta muito pertinente do ponto de vista, inclusive, da questão social que existia na época, mas a resposta merece que a gente analise muito bem, porque ela não levou em conta a realidade social vivida, e a resposta ficou no nível da teologia, sem pensar no drama humano envolvido, e dor, gente, dor é dor para qualquer ser vivo. Não interessa como, se tem um ser vivo sentindo dor, eu não posso deixar que isso me seja indiferente. Né? Como diz a Mercedes Sosa, né? Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente. Márcia, com a palavra para a gente encerrar. Então, Elias, eu acho que você tocou no ponto que para mim é importante. Eu acho que as interpretações feitas das perguntas e respostas, elas são assim, elas são descontextualizadas. Você pega a pergunta e a resposta e faz uma interpretação na sua ótica atual, agora, é como se Kardec conhecesse tudo isso, e você não olha o contexto, não vê a sequência. O Kardec realmente ele fazia uma sequência e não dá para você tirar, você tem que entender o contexto inteiro. Se você tira e você descontextualiza, você acaba sendo levado mesmo. Eu acho que você falou a coisa correta. E é a última pergunta, e é onde ele faz o resumo do capítulo. Então,
Eu acho que vale a pena se aprofundar, assim. Muito boa a ideia. Semana que vem, Isso. sexta-feira, a gente se encontra novamente e vamos conversar sobre isso e ver o que mais que a gente acrescenta, gente. Ok? Grande abraço, paz, Tchau, obrigada. Bom saúde, fim de semana. alegria de semana. viver. Tchau. A todos. Fiquem com Deus. Eu vou fazer 50 anos e eu vou viajar. Oh, maravilha! Parabéns, boa viagem. Parabéns, Lavínia. Parabéns. Tchau,